O Direto ao Ponto de hoje traz em foco o transporte intermunicipal de passageiros por ônibus, no ano decisivo em que teremos a licitação do transporte intermunicipal. Além disso, o governo do estado também tem trabalhado na questão da transição da matriz energética, trazendo veículos elétricos e movidos a gás natural veicular. E com isso, nada melhor do que trazer o presidente do Detro para explicar um pouquinho para a gente como é que anda a licitação e também a questão da transição energética, Rafael Salgado. Bom, Rafael, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a abertura que o Detro tem dado aqui pra gente. É muito importante também esclarecer para a população como é que anda a questão da licitação, a qualidade dos ônibus, a transição energética que eu tinha citado no início. Como eu tinha citado justamente a licitação, eu queria saber como anda a licitação, o edital de licitação, se ele vai ser lançado muito em breve, se tem alguma informação que você pode passar para a população também. Eu que agradeço a vinda de vocês aqui. Eu acho que, como Estado, é importante que a gente receba toda a imprensa, seja ela a grande imprensa, seja a mídia independente. Eu acho que a gente tem que falar com o cidadão, com o usuário, e vocês são parte disso. Vocês levam informação para as pessoas que usam ônibus, usam tanto o municipal quanto o intermunicipal. E para a gente também é muito importante dizer o que o Estado tem feito e o que ele pretende fazer nos próximos meses. Nós contratamos uma consultoria por meio de licitação, que é formada por 3 empresas. Essas 3 empresas são reconhecidas no Brasil inteiro pelo trabalho que já fizeram em diversos estados e municípios. E nós conseguimos chegar a um modelo de edital que a gente entende que é muito satisfatório para o estado do Rio de Janeiro e principalmente para o cidadão, aquela pessoa que pega ônibus todo dia, sai da Baixada Fluminense, vem para a capital, vem para trabalhar, para acessar saúde, educação, enfim. Esse é o nosso objetivo. E não dá para a gente falar de licitação, um contrato de 15 anos, sem falar de mudança de matriz energética. É uma das pautas do governador Cláudio Castro, foi a principal missão que ele me deu quando eu assumo o Detro em julho de 2025, é promover essa licitação, porque a gente entende que só com a licitação o sistema vai de fato melhorar. O que a gente tem feito é o trabalho de fiscalização, de multar as empresas de ônibus, seja permissionário de van, mas a gente entende que a mudança real, a mudança substancial que o cidadão quer e merece, a gente só vai conseguir através da licitação. E a mudança de matriz energética é um caminho natural para isso. Então, a gente já testou ônibus elétrico, ônibus a gás, ônibus movido a biometano e tem essa previsão de compra desses veículos. Então, as empresas que vencerem os lotes, elas terão que ter ônibus elétrico e ônibus movido a gás natural, biometano, GNV, enfim. Muitos passageiros têm enfrentado dificuldades justamente na questão do transporte público, no quesito da qualidade. O que o Detro tem feito efetivamente para, seja fiscalizar ou seja para punir essas mais empresas? Aí eu vou falar com você como eu falo com todo mundo que me pergunta. Não vou falar para você que o serviço está bom. Claro que não está. Se eu disser para você que o serviço está bom, quem está vendo a gente, pô, esse presidente está mentindo. O serviço não está bom. Mas a gente tem trabalhado para mitigar isso, para melhorar minimamente o que for para o usuário. Então, a gente tem fiscalizado, a gente fiscaliza por GPS, a gente fiscaliza na rua. Mas, como eu te falei, o sistema só vai melhorar de fato quando a gente licitar. Vai ter regras de negócio, as empresas vão ter horário de saída, que hoje tem, mas a maioria não cumpre. Então, com um contrato assinado entre o Estado e o operador, através de uma concessão com regras bem definidas pela lei de licitação, aí sim, melhora para o Estado, melhora para o operador e principalmente melhora para o usuário. Tá certo, você citou essa questão justamente da fiscalização. O Detro também tem fiscalizado em cima do transporte clandestino? Hoje é dia 11 de fevereiro. Nós fizemos uma grande operação no interior hoje, na região de Unamar, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras e Barra de São João. Fizemos em conjunto com a Polícia Militar. O transporte clandestino, o transporte ilegal de passageiro, ele é um problema no Rio de Janeiro todo e no Brasil também. O problema do transporte ilegal é que a gente reconhece que tem pessoas que estão desempregadas e pegam o carro para fazer o transporte remunerado, e é legítimo que façam, contanto que seja através de aplicativo. Então a lei ela é bem clara. Se o passageiro estiver logado no aplicativo e o motorista também, está tudo bem. Você pode promover aquela corrida. Se não tiver, é transporte ilegal de passageiro. E o Estado precisa saber aonde o usuário está indo, quem está carregando o usuário. Deus me livre e guarde, acontece um acidente no transporte ilegal de passageiro, o passageiro não tem seguro, o Estado não sabe que aquela corrida está sendo promovida, então a gente precisa, de fato, apesar do transporte individual,
pela lei federal, ser uma competência municipal, o Detro tem a prerrogativa de fazer a fiscalização de transporte legal e a gente tem feito e vai intensificar isso para garantir que o cidadão tenha um deslocamento seguro. Sem contar que o transporte ilegal de passageiro é fomentado pela milícia, pelo narcotráfico, por um bando de vagabundo que fica atormentando a vida do cidadão de bem e assim, e essas pessoas têm que dar dinheiro para esses criminosos, então a gente vai intensificar e muito com as forças de segurança do Estado o combate ao transporte ilegal de passageiro. E voltando um pouquinho para a licitação, no caso a CETRAN também tem ajudado o Detro na formação do edital. Claro, a CETRAN, o Detro é vinculado à CETRAN. O Detro é uma autarquia, ele é autônomo administrativamente, operacional também, tem legislação, tem a Lei 1221, que criou o Detro, tem o Decreto 3893, que é de 81, que tinha o DTC lá, que depois vira Detro em 87, mas a CETRAN é parte fundamental nessa história, a gente é muito bem alinhado com a CETRAN, com a secretária Priscila Sacalém, e sem a ajuda da CETRAN, esse processo não teria prosseguido. Na sua visão, quais são os principais desafios no setor hoje em dia? O principal desafio no setor é o gasto que o usuário tem com ele mesmo, com o setor. A passagem é cara para quem paga e ela não suporta o custo da operação. Então, esse é o principal problema. E isso é discutido nacionalmente. O que eu falei no fórum, dias atrás, é que o transporte foi incluído em 2015 na Constituição Federal como direito fundamental, assim como a saúde, a educação, a segurança, a moradia. Só que a gente não discute nacionalmente transporte como discute esses outros temas. E a gente precisa discutir. Os países envolvidos são subsidiados pelo governo federal. Então a gente precisa discutir o transporte público sendo subsidiado pelo governo federal. Enquanto não for, terá problema. A gente tem visto recentemente que o Detro tem intervindo várias vezes na Master. Como anda esse processo atualmente? Nós fizemos algumas operações na Master. A Master era campeã de reclamação nas nossas redes sociais, no portal de ouvidoria, telefone do Detro, tinha muita reclamação da Master. Nós fomos em loco e constatamos a precariedade do serviço. E nós promovemos a intervenção dela parcial hoje, dia 11 de fevereiro, publicou no Diário Oficial. A linha 131 vai ser operada pela São José e a 138 vai ser operada pela São José e pela Expresso São Francisco. Tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. A linha 137 e as outras duas linhas vão permanecer sobre a operação da Master. Então, como eu estava falando, tem gente que vai achar bom, tem gente que vai achar ruim. No próximo sábado, no dia 14, eu vou estar acompanhando lá o início da operação, tanto da São José quanto da Expresso São Francisco. Mas é importante que as pessoas saibam que o Detro está fazendo o que pode para melhorar o serviço e que ele só vai, de fato, ficar contente, ser satisfatório com a licitação. Mas também eu não posso usar isso como via de regra e cruzar os braços, ficar no ar-condicionado, enquanto as pessoas estão andando no ônibus sem ar-condicionado, ônibus com banco rasgado, com banco quebrado, com pneu careca. Enquanto a gente tiver aqui, isso não vai acontecer. Então a gente vai acompanhar a operação dessas duas empresas que assumem esses dois serviços e provavelmente, se o serviço continuar ruim na Baixada Fluminense, como tem estado ruim, outras empresas vão passar pelo mesmo processo que a Master passou. Isso seria basicamente, no momento, apenas um paliativo enquanto o edital não é lançado, a licitação não ocorre. Entenda, eu não posso falar para o cidadão que ele tem que pegar um ônibus todo dia para ir trabalhar e que, olha, pega esse ônibus ruim, anda nesse transporte ruim, porque quando a licitação chegar vai melhorar. Eu preciso ter algumas ações, como você falou, paliativas, para melhorar o mínimo que for a experiência desse usuário, pegar um ônibus e ir até o trabalho, ir até o parque, ir até a escola, a faculdade, enfim. Eu não posso deixar como está. E aí, se eu, como presidente do Detro, me nego a fazer esse tipo de ação, então não tem por que eu estar aqui. Existem mais algumas outras empresas que estão também de olho, não de olho, mas em que o Detro anda percebendo que a qualidade do transporte não está sendo entregue de fato à população? Não tem como o Detro ver tudo, porque são 92 municípios. Mas o usuário aponta para a gente. O usuário reclama. E reclama muito. E reclama com razão. Primeiro, que pelo histórico de tudo que o Detro viveu, o usuário não acredita no Detro. Esse é o primeiro ponto. Ele acha que o Detro nunca vai resolver, ele acha que é tudo acordado, e não com a gente aqui. E tiveram pessoas sérias que passaram antes da gente aqui que também não. Mas
a gente tem olhado e o cidadão tem reclamado. Tem reclamado da TREL, tem reclamado da União, tem reclamado da Reginas, tem reclamado da frequência de outras empresas também. Mas aí a frequência a gente ajusta, a gente manda a empresa, oficia, a empresa volta a operar. O problema é a condição do veículo. Se a condição do veículo estiver ruim e a empresa não fizer uma ação efetiva para melhorar isso, a gente troca a empresa. O que não pode é o usuário ficar pagando uma passagem cara, que a gente reconhece que é cara, para ficar andando em ônibus sucateado. Isso a gente não vai deixar acontecer. De que forma o usuário pode denunciar a empresa ou Detro? A gente tem o telefone do Detro, DDD 21 3883 4100. Tem o portal de ouvidoria do Estado, que é o OVRJ, e tem as nossas redes sociais. O Instagram do Detro, Facebook, enfim. Bom, é isso aqui. A gente encerra mais um Direto ao Ponto, dessa vez com o Rafael Salgado, presidente do Detro. Eu, em nome da Task Force da Zona Oeste, gostaria de agradecer ao Detro mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigado, Rafael, por ter aceitado também a gente aqui para conversar mais um pouco sobre a licitação, sobre a questão da transição energética. É sempre uma honra estar aqui com presidentes de órgãos para esclarecer para a população como as coisas de fato funcionam. Obrigado você, toda a sua equipe. O Detro continua aberto para esclarecimentos, para tirar dúvida, para falar com o cidadão. Não só vocês, quando quiserem, a gente conseguir encaixar a agenda, a gente está à disposição, como quem também quiser falar com a gente, cidadão que quiser reclamar. O papel do gestor é esse, não é ficar dentro da sala fingindo que está tudo bem. O papel do gestor é ouvir reclamação, é ir atrás do problema para tentar resolver. É isso que a gente tem tentado fazer, é a determinação do governador Cláudio Castro e é o objetivo do Detro, garantir um transporte mais seguro, eficiente e de qualidade para todo cidadão fluminense. Muito obrigado também. É isso. Até a próxima.